Nós tivemos um experimento no mundo todo, que foi a tentativa dos Estados Unidos e do Canadá fazerem a paz com as drogas. Nunca na história da humanidade, um país ou dois países tentaram fazer a paz com o crime organizado, com as pessoas que vendem vários derivados da maconha e tentaram a legalização nos Estados Unidos e no Canadá. Qual foi o impacto da legalização nos Estados Unidos? Nós já temos esses dados, não precisamos de mais pesquisas, deputado Osmar Terra, deputado Girão, para entender qual foi o impacto dessa paz, dessa tentativa de paz com as drogas. 20% dos jovens nos Estados Unidos usando maconha. Uma queda de 7% do coeficiente de inteligência pelo uso da maconha. Prejuízo da competitividade dos jovens, pela diminuição da memória, pela diminuição da função executiva. Esse foi o impacto da paz com as drogas. Nos Estados Unidos e no Canadá, aumentou o crime organizado, aumentou o tráfico. Essa tentativa de paz criou mais traficantes, mais disponibilização de drogas nesses dois países. E foi por isso que, junto com o crime organizado, se criou a maior indústria de derivados da maconha, que é uma indústria canadense, que vende não só maconha na forma de cigarro fumado, mas na forma de doce, na forma de derivados medicamentosos, travesti de medicamentos, né? Que é uma combinação de THC com canabidiol, que eu só posso chamar que é um travesti do melhor da medicina, de poder usar medicamentos para diminuir algumas condições que possam ser melhoradas com esses derivados da maconha. Muito poucos. O próprio FDA só fala, são os casos de epilepsia muito refratárias que possam ser o uso compassivo dos derivados canabinoides. A Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria, não acha nenhuma indicação, do ponto de vista psiquiátrico, para ter uma indicação, né, desses derivados da maconha. Muito bem, qual foi a consequência dessa paz com as drogas nos Estados Unidos? Um aumento de 1.500% nos casos de overdose, com a entrada do fentanil, Então, não foi à toa que, recentemente, o estado de Oregon reverteu essa paz com as drogas dos Estados Unidos, tendo sido o primeiro estado a legalizar as drogas lá. Ele reverteu essa decisão. O Senado do estado de Oregon, em março, reverteu essa situação. A semana passada, a governadora do estado do Oregon assinou um termo voltando à proibição, voltando à criminalização da posse de maconha e todas as drogas no estado de Oregon. Esse, do meu modo de ver, foi o fim da tentativa de paz com as drogas nos Estados Unidos, senador Girão. É emblemático que nós tenhamos visto acontecer na minha geração, eu vi a legalização, estou vendo a oposição da legalização, a volta da criminalização. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país pragmático. E viram que o aumento da morte pela epidemia de opiáceos que os Estados Unidos passou, revertendo já, porque não tem mais condições do aumento
da mortalidade nos Estados Unidos devido aos opiáceos e também as várias formas de maconha. Porque quando a gente fala de maconha, a gente fala de um produto só, o cigarro de maconha. Mas eu insisto que se vende balas, chicletes e o cigarro eletrônico de maconha, que é um produto que já existe nos Estados Unidos, existe aqui no Brasil, que tem... nós tivemos a grande fato, nesse final de semana, no jornal Folha de São Paulo, 8 ex-ministros da saúde do Brasil, que vai do José Serra até vários partidos, assinaram o mesmo artigo contra o cigarro eletrônico, de uma maneira geral, no caso de cigarro. Nós temos uma história positiva no Brasil em relação ao cigarro. E todos esses 8 ex-ministros de vários partidos são responsáveis por termos revertido a epidemia de cigarro que nós passamos por mais de 30 anos. Esse artigo desses 8 ex-ministros mostra um consenso de que nós não podemos tolerar essa nova tecnologia como o cigarro eletrônico e, do meu modo de ver, também o uso de derivados canabinoides da maconha, que tem um prejuízo enorme. Na cidade de São Paulo, eu sou da cidade de São Paulo, tem derivados sintéticos da maconha, que são os K9, K8, que são derivados sintéticos da maconha. As pessoas falam assim, a maconha não produz mortalidade. Vai lá ver. 20% das pessoas que estão na Cracolândia de São Paulo usam esse tal de K9, com uma mortalidade absurda quando comparado com o cigarrinho de maconha. Então, o meu apoio à PEC 45 tem esse contexto de que nós estamos falando não só do cigarrinho de maconha, e muito menos de eventualmente derivados que possam ser usados para uma criança que tem convulsões que não respondem a medicações comuns. Esse é outro contexto. Estão falando de um produto que tem todas umas variações, né? E o cigarro eletrônico de maconha, se nós não incluirmos a PEC 45, deixarmos como está, de uma forma precisa, uma forma clara de intolerância em relação a esses produtos, nós vamos estar seguindo o caminho que o Supremo Tribunal Federal estava querendo impor à sociedade brasileira. Se prevalecer, senador Girão, a visão do Supremo Tribunal Federal, nós vamos continuar com o aumento de usuários de drogas no Brasil, vamos estar facilitando a vida do crime organizado, né? Vamos estar facilitando os cigarros eletrônicos, porque vai consumir a nossa juventude, né? Então, esse é o momento em que o Supremo, o Senado da República, tem um papel extremamente importante. 80% da população brasileira é favorável à PEC 45. Não precisamos fazer mais pesquisa do que já foi feita. A própria Folha de São Paulo, recentemente, mostrou que, contra, talvez, a visão do próprio editorial do jornal, mas mostrou que a maioria da população é favorável à PEC 45 e não a essa aventura que o Supremo Tribunal Federal estava tentando impor sobre a sociedade brasileira, ainda mais agora, quando a gente vê que Estados Unidos desistiu dessa paz com as drogas.